Na noite de 23 de janeiro de 1934, Padre Pio acordou tremendo, o rosto coberto de lágrimas. Ele acabara de testemunhar algo que o assombraria até seus últimos dias. A alma de um rei europeu sendo julgada diante do trono divino. Mas o que ele viu naquele tribunal celestial não foi o que você imagina. Não foi misericórdia imediata, não foi condenação instantânea. Foi algo muito mais revelador sobre o que realmente determina nosso destino eterno. E Padre Pio, mesmo com décadas de experiências místicas, ficou profundamente abalado com essa revelação. Porque o que ele testemunhou expõe 3 verdades sobre o julgamento divino que a maioria das pessoas desconhece completamente. Verdades que podem mudar radicalmente sua preparação espiritual hoje mesmo. Antes de continuarmos, você precisa entender quem foi Padre Pio e por que suas revelações carregam peso espiritual autêntico. A Igreja Católica documentou rigorosamente seus dons sobrenaturais, bilocação testemunhada por dezenas de pessoas, leitura de almas que expunha pecados não confessados, visões místicas que se confirmavam com precisão assustadora. Durante suas intensas noites de oração, este santo humilde do sul da Itália entrava em estados contemplativos tão profundos que o véu entre o mundo material e o espiritual tornava-se transparente diante de seus olhos estigmatizados. Não estamos falando de lendas, estamos falando de fenômenos investigados, documentados e validados pela Igreja ao longo de décadas. E foi em uma dessas noites que Padre Pio testemunhou algo que o deixou profundamente abalado. Ele viu, com seus próprios olhos místicos, a alma de um rei europeu recém-falecido sendo levada diante do trono do julgamento divino. Mas o que Padre Pio presenciou não foi o que você imagina. Não foi uma cena de misericórdia imediata ou de condenação instantânea. Foi algo muito mais complexo. Muito mais revelador sobre a natureza do julgamento divino e sobre o que realmente importa quando nossa alma se apresenta diante de Deus. Vamos entender quem era este rei. Os registros históricos e os testemunhos dos confidentes de Padre Pio indicam que se tratava de um monarca europeu do início do século XX, um homem que governou com poder absoluto, que teve acesso a todos os luxos terrenos, que comandou exércitos e influenciou o destino de milhões. Um homem que, aos olhos do mundo, era poderoso, respeitado e temido. Mas diante do trono divino, como Padre Pio testemunhou, nada daquilo importava. Absolutamente nada. Padre Pio descreveu a visão com detalhes, que nos permitem compreender a magnitude do que estava acontecendo. A alma do rei, despida de toda a glória terrena, de toda a pompa e circunstância, apresentava-se nua diante da luz infinita. E ali, sob o olhar penetrante da justiça divina, começou algo que Padre Pio chamou de o inventário completo da alma. Cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada omissão, tudo sendo revelado, nada podendo ser escondido. E aqui chegamos à primeira revelação profunda que mudará sua compreensão espiritual. Padre Pio testemunhou algo que contradiz o que a maioria das pessoas acredita sobre o julgamento divino. A alma não é julgada primariamente pelo que fez, mas pelo que se tornou. Pare e absorva essa verdade. Não é a lista de pecados ou de boas obras que determina nosso destino eterno. É a transformação interior, ou a ausência dela, que a alma experimentou durante sua jornada terrena. É o estado da alma, moldado por milhares de escolhas diárias aparentemente insignificantes, que se revela sob a luz penetrante do Criador. O rei, como Padre Pio descreveu, teve acesso aos sacramentos, teve sacerdotes à sua disposição, teve todas as oportunidades espirituais que a maioria das pessoas nunca terá. Mas sua alma, como foi revelado na visão, estava marcada por algo devastador, a dureza do coração. Décadas de orgulho, de exercício de poder sem misericórdia, de colocar sua própria vontade acima de tudo e de todos.
haviam transformado sua alma em algo endurecido, resistente à graça divina. Padre Pio viu como, durante a vida do rei, a graça de Deus havia batido incontáveis vezes à porta de seu coração. Momentos de inspiração divina, encontros com pessoas santas, sussurros da consciência, oportunidades de conversão verdadeira. Mas uma a uma, essas graças foram rejeitadas, ignoradas, sufocadas pelo orgulho e pela autossuficiência. E cada rejeição, como Padre Pio testemunhou, tornava o coração um pouco mais duro, um pouco mais impermeável, um pouco mais distante da transformação que Deus desejava operar. Esta primeira revelação tem implicações práticas urgentes para a sua vida hoje. Significa que não podemos simplesmente acumular práticas religiosas externas, ir à missa, rezar o terço, usar sacramentais, enquanto nosso coração permanece fechado, endurecido, resistente à transformação genuína. Significa que cada momento de orgulho que cultivamos, cada falta de misericórdia que praticamos, cada vez que colocamos nossa vontade acima da vontade divina, estamos moldando nossa alma como um escultor molda a argila. Estamos determinando o que ela se tornará. Estamos decidindo, escolha por escolha, como ela se apresentará diante do trono do julgamento. Pare por um momento e pense em sua própria vida agora. Quantas vezes você sentiu o toque da graça divina? Aquele sussurro interior, convidando você para perdoar alguém que te feriu profundamente, para abandonar um hábito destrutivo que você sabe estar prejudicando sua alma, para crescer em humildade, quando o orgulho sussurrava justificativas em seu ouvido. Quantas vezes você sentiu esse convite e o ignorou? Cada uma dessas escolhas importa mais do que você imagina. Cada uma delas está moldando sua alma neste exato momento, ou transformando-a em algo maleável nas mãos de Deus, ou endurecendo-a como pedra, preparando-a para a eternidade ou tornando-a resistente à própria salvação que Deus deseja oferecer. Agora, imagine a cena que Padre Pio descreveu. O rei, sua alma exposta, enfrentando a realidade de décadas de oportunidades desperdiçadas, de graças rejeitadas, de um coração que escolheu a dureza ao invés da docilidade espiritual. Não era Deus quem o condenava. Era o próprio estado de sua alma, o resultado de suas próprias escolhas, que determinava sua incapacidade de receber a misericórdia divina que continuava sendo oferecida mesmo naquele momento de julgamento. Mas a visão de Padre Pio revelou algo ainda mais profundo, algo que nos leva à segunda grande revelação. Ele testemunhou que mesmo naquele momento terrível de julgamento, a misericórdia divina estava presente, oferecendo-se, estendendo-se em direção àquela alma. Mas aqui está o paradoxo aterrorizante que Padre Pio descreveu. Uma alma transformada em pedra pelo orgulho e pela dureza de coração torna-se incapaz de receber a misericórdia. Não porque Deus a retira, mas porque a alma, por suas próprias escolhas, moldou-se de tal forma que não pode mais abrir-se para recebê-la. É como se você estivesse diante de uma fonte de água cristalina, morrendo de sede, mas suas mãos tivessem se fechado em punhos tão apertados, por tanto tempo que você não consegue mais abri-las para receber a água que poderia salvá-la. A água está ali, abundante, oferecida gratuitamente. Mas sua própria condição, resultado de suas escolhas, torna você incapaz de recebê-la. Padre Pio chorou ao descrever esta visão. Ele chorou porque compreendeu a tragédia suprema. Não é que Deus seja cruel ou que sua misericórdia tenha limites. É que nós mesmos, através de nossas escolhas diárias, podemos nos transformar em seres incapazes de receber o próprio amor que Deus deseja derramar sobre nós. Podemos nos tornar impermeáveis à graça, endurecidos contra a misericórdia, fechados à transformação que seria nossa salvação. Esta segunda revelação deve nos levar a um exame de consciência profundo neste exato momento. Como está seu coração hoje? Ele está se tornando mais dócil à graça divina ou mais resistente a ela?
Suas escolhas diárias estão abrindo sua alma para a transformação ou fechando-a cada vez mais? Você está permitindo que o orgulho, a raiva, a falta de perdão, a luxúria, a ganância endureçam seu coração? Ou está cultivando humildade, misericórdia, pureza, generosidade que mantém sua alma maleável nas mãos de Deus? Os ensinamentos de Padre Pio, baseados nesta visão e em suas outras experiências místicas, nos advertem sobre um erro crítico que muitos cometem. Eles pensam que basta ir à igreja aos domingos, rezar algumas orações, talvez confessar os pecados ocasionalmente, e isso será suficiente. Mas se o coração permanece endurecido, se não há transformação genuína, se continuamos cultivando os mesmos vícios espirituais, então estamos construindo uma fortaleza de orgulho ao redor de nossa alma, que pode se tornar impenetrável até mesmo para a misericórdia divina. Padre Pio via isso constantemente em seu confessionário. Ele tinha o dom sobrenatural de ler as almas e muitas vezes recusava a absolvição a pessoas que vinham confessar pecados, mas sem genuína contrição, sem verdadeiro desejo de mudança, com corações endurecidos pela repetição do pecado e pela falta de arrependimento real. Ele sabia que uma absolvição nessas condições seria inútil, talvez até prejudicial, porque daria à pessoa uma falsa sensação de segurança enquanto sua alma continuava seu caminho de endurecimento. A visão do rei moribundo revelou a Padre Pio uma verdade que ele tentou transmitir pelo resto de sua vida. O tempo de transformação é agora. É nesta vida terrena que moldamos nossa alma. É aqui, em meio às tentações, aos desafios, às oportunidades de crescimento espiritual, que decidimos quem nos tornaremos para a eternidade. Quando deixarmos este mundo, nossa alma estará fixada no estado que escolhemos criar através de nossas decisões diárias. E isso nos leva a uma pergunta urgente que você precisa responder agora. O que você está fazendo hoje para manter seu coração dócil à graça divina? Quais práticas espirituais você está cultivando que realmente transformam sua alma e não apenas preenchem uma obrigação religiosa externa? Como você está respondendo aos toques da graça que Deus envia diariamente à sua vida? Mas o que Padre Pio viu a seguir revela algo ainda mais profundo sobre o terceiro aspecto do julgamento divino, um elemento que a maioria das pessoas completamente ignora em sua vida espiritual e que pode fazer toda a diferença entre uma alma preparada e uma alma em perigo mortal diante do trono de Deus. Lembre-se do que vimos sobre a aparência da alma diante do tribunal divino. Aquela visão aterradora que Padre Pio testemunhou, a alma manchada, tremendo sob o peso do julgamento eterno. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Aquela revelação não foi apenas um aviso. Foi a primeira chave de um sistema completo de proteção espiritual que Padre Pio recebeu através de suas experiências místicas. E esta segunda revelação fornece a chave prática de proteção, que pode transformar completamente sua preparação para aquele momento inevitável. Durante décadas de ministério, Padre Pio observou um padrão perturbador. Pessoas devotas, que rezavam diariamente, que frequentavam a missa, que usavam sacramentais, estas mesmas pessoas cometiam erros críticos que comprometiam sua proteção espiritual. E através de suas experiências místicas extraordinárias, Deus revelou a ele exatamente quais eram esses erros e como corrigi-los. Text. Deixe-me compartilhar com você os 3 erros mais perigosos que Padre Pio identificou. Erros que a maioria dos católicos sinceros comete sem sequer perceber. O primeiro erro que comete a alma despreparada é confundir a posse de objetos sagrados com o estado de graça santificante. Padre Pio via isso constantemente em seu confessionário. Pessoas chegavam carregando rosários abençoados, escapulários, medalhas, todos objetos legítimos e valiosos. Mas quando ele, com seus dons místicos, discernia o estado de suas almas, via a realidade chocante.
estavam em pecado mortal. Os sacramentais que carregavam não tinham poder algum, porque faltava o fundamento essencial, a graça de Deus habitando na alma. Ele explicava isso com uma analogia poderosa. Imagine um soldado vestindo a armadura mais sofisticada do exército, carregando as melhores armas, usando o escudo mais resistente. Mas esse soldado está doente, febril, mal consegue ficar em pé. De que adianta todo aquele equipamento se o corpo que o veste está debilitado? Os sacramentais são armas espirituais reais. O rosário é poderoso. O escapulário carrega promessas autênticas de Nossa Senhora. Mas eles só funcionam quando a alma que os usa está em estado de graça. Uma alma em pecado mortal é como aquele soldado doente. Não importa quão boa seja a armadura, ela não pode proteger um corpo já comprometido pela doença. E Padre Pio via as consequências terríveis desse erro. Em suas visões do purgatório, ele testemunhava almas que chegavam ao julgamento carregando seus rosários, suas medalhas, esperando proteção. Mas a justiça divina não reconhecia aqueles objetos, porque a alma que os portava havia rejeitado a graça através do pecado grave não confessado. A solução que Padre Pio prescreveu era clara e não negociável. Primeiro o estado de graça, depois os sacramentais. Ele insistia que seus penitentes fizessem uma confissão geral completa antes de receber qualquer sacramental abençoado. E só depois de restaurada a graça santificante, os objetos sagrados se tornavam verdadeiras armas de proteção espiritual. Deixe-me compartilhar a história de Teresa, uma professora de Lisboa que aprendeu essa lição da maneira mais dolorosa. Teresa era devota da Virgem Maria. Rezava o terço diariamente, usava o escapulário do Carmo, tinha sua casa repleta de imagens sacras. Mas vivia em união estável, sem o sacramento do matrimônio. Uma situação de pecado objetivo que ela racionalizava constantemente. Quando finalmente foi a Lourdes, em peregrinação, algo extraordinário aconteceu durante a procissão das velas. Ela sentiu uma presença opressiva, como se todas aquelas orações, todos aqueles sacramentais que carregava não tivessem efeito algum. Naquela noite, teve um sonho perturbador, onde via sua alma diante de Nossa Senhora. Mas a Virgem olhava para o escapulário que Teresa usava e dizia com tristeza: "Este escapulário não pode te proteger enquanto rejeitares a graça que meu filho oferece." Teresa acordou em lágrimas. Voltou para Portugal, regularizou sua situação matrimonial na igreja, fez uma confissão geral profunda. E ela relatou posteriormente que foi como se seus sacramentais tivessem despertado para a vida. O rosário, que antes era mecânico, passou a trazer consolação profunda. O escapulário, que era apenas um objeto, tornou-se fonte de proteção palpável. Isso nos leva ao segundo erro crítico que Padre Pio identificou através de suas revelações místicas. O segundo erro devastador é negligenciar a confissão sacramental, enquanto depende de outros meios de purificação espiritual. Este erro é mais sutil, mais perigoso, justamente porque aparenta piedade. Padre Pio encontrava pessoas que jejuavam rigorosamente, que faziam penitências corporais, que rezavam horas por dia, mas que evitavam o confessionário. Tinham vergonha, ou achavam seus pecados insignificantes demais, ou simplesmente confiavam que suas outras práticas espirituais compensariam a falta da confissão. Mas nas revelações que Deus concedeu a Padre Pio sobre a economia da salvação, uma verdade absoluta emergia. Não existe substituto para o sacramento da reconciliação. Nenhum. Suas penitências voluntárias podem diminuir a pena temporal. Suas orações podem obter graças, mas apenas o sangue de Cristo aplicado através da absolvição sacramental pode limpar o pecado mortal da alma. Ele via isso em visões aterrorizantes. Almas que chegavam ao julgamento divino, carregando suas penitências como troféus. Jejuei todas as sextas-feiras. Rezei 3 rosários diários. Dormi no chão duro, mas a justiça divina respondia:
Onde está o sangue do Cordeiro? Onde está a marca sacramental da reconciliação? E essas almas percebiam, tarde demais, que haviam construído uma torre de práticas piedosas sobre uma fundação rachada. O pecado mortal não confessado permanecia como uma fissura estrutural que invalidava todo o resto. A solução que Padre Pio ensinava era o que ele chamava de confissão de proteção preventiva. Ele recomendava confissão mensal mesmo para aqueles em estado de graça, confissão quinzenal para quem enfrentava tentações graves, confissão semanal para quem buscava a santidade heróica. E aqui está o segredo que poucos entendem. A confissão frequente não é apenas para remover pecados, é para fortalecer a alma contra ataques futuros. Cada absolvição sacramental é como uma vacina espiritual. Introduz a graça medicinal que fortalece seus pontos fracos antes que o inimigo os explore. Um sacerdote documentou este caso impressionante. Padre Marco, um jovem vigário em Roma, lutava com pensamentos obsessivos de dúvida contra a fé. Não eram pecados que ele consentia, mas tentações violentas que o atormentavam dia e noite. Ele jejuava, rezava o breviário fielmente, mas as tentações só pioravam. Desesperado, viajou a San Giovanni Rotondo para se confessar com Padre Pio. E Padre Pio lhe disse algo que mudou tudo. Filho, suas penitências são belas, mas você está tentando apagar um incêndio com um leque. Você precisa do sangue de Cristo aplicado diretamente na ferida. Confesse-se semanalmente, mesmo que não tenha pecado mortal. A graça sacramental fortalecerá sua mente contra esses ataques. Padre Marco seguiu o conselho. Durante 6 meses, confessou-se toda quinta-feira. E gradualmente, como uma ferida que cicatriza sob tratamento constante, as tentações diminuíram. Não desapareceram completamente. Esta vida é um campo de batalha, mas perderam sua força devastadora. Ele relatou que era como se cada confissão construísse uma camada adicional de armadura espiritual que protegia sua mente. Isso nos traz ao terceiro e talvez mais perigoso erro que Padre Pio identificou. O terceiro erro catastrófico é mal compreender a natureza transformadora da Eucaristia. Este erro quebrava o coração de Padre Pio mais do que qualquer outro. Durante suas missas, que duravam horas porque ele entrava em êxtase no momento da consagração, ele via a realidade transcendental daquele sacramento. Via o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, descendo sobre o altar. Via os anjos prostrando-se em adoração. Via o céu e a terra se encontrando naquele momento de infinita misericórdia. Mas quando olhava para os fiéis que se aproximavam da comunhão, via através de seus dons místicos algo que o devastava. Almas que recebiam o corpo de Cristo como se fosse apenas um ritual piedoso. Não havia preparação, não havia fome espiritual, não havia consciência de que estavam prestes a consumir o próprio Deus. E o que é ainda mais grave, através de suas revelações sobre o estado das almas, Padre Pio entendia que muitos recebiam a Eucaristia em estado de pecado mortal, não por malícia, mas por ignorância ou negligência. Não tinham examinado suas consciências, não tinham se confessado. E assim, o sacramento que deveria ser medicina tornava-se veneno espiritual. São Paulo adverte explicitamente: quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação. Padre Pio via essa verdade terrível se manifestando em almas que chegavam ao julgamento divino, carregando não apenas seus pecados, mas também a culpa adicional de sacrilégios eucarísticos cometidos por negligência. A solução que Padre Pio prescrevia tinha 3 componentes essenciais. Primeiro, exame de consciência rigoroso antes de toda a comunhão. Ele ensinava seus penitentes a dedicarem pelo menos 5 minutos antes da missa para revisar suas ações, pensamentos e omissões desde a última confissão. Qualquer dúvida sobre pecado mortal significava ir ao confessionário antes de comungar, não depois. Segundo, jejum eucarístico estendido além do mínimo canônico. Embora a Igreja exija apenas 1 hora de jejum,
Padre Pio recomendava 3 horas, quando possível. Não por legalismo, mas porque o jejum físico cria fome espiritual. Seu estômago vazio se torna um lembrete constante. Estou me preparando para receber algo extraordinário. Terceiro, ação de graças profunda após a comunhão. Padre Pio permanecia em oração por no mínimo 30 minutos após comungar, frequentemente até 1 hora. Ele ensinava que os primeiros 15 minutos após receber a Eucaristia são os mais poderosos para obter graças. Cristo está sacramentalmente presente em você de modo singular. Este é o momento de fazer seus pedidos mais urgentes, de oferecer suas maiores necessidades, de clamar por proteção divina. Deixe-me compartilhar o testemunho de João, um médico de São Paulo que descobriu o poder desta preparação eucarística. João era católico praticante, mas tratava a missa como obrigação dominical. Chegava atrasado, saía cedo, comungava por hábito sem preparação real. Até que durante uma cirurgia complexa, quase perdeu um paciente por um erro de julgamento. Aquele susto o abalou profundamente. Começou a questionar tudo: sua competência profissional, mas também sua vida espiritual superficial. Um amigo lhe deu um livro sobre Padre Pio, e João ficou particularmente impactado pelos relatos da reverência eucarística do santo. Decidiu experimentar. Durante 1 mês, prepararia-se para a comunhão exatamente como Padre Pio ensinava. O que aconteceu foi nada menos que transformação completa. João relatou que na 3ª semana, durante a ação de graças após comungar, sentiu pela primeira vez na vida uma presença real. Não foi visão mística nem fenômeno extraordinário, foi uma certeza interior profunda. Cristo está aqui, dentro de mim, neste momento. E essa consciência mudou tudo. Seus colegas notaram a transformação. Sua esposa comentou que ele parecia mais paciente, mais presente. Mas o mais impressionante foi o que João descreveu como proteção divina palpável em situações de tentação. Quando surgia uma oportunidade de desonestidade profissional, ou quando a raiva ameaçava dominá-lo no trânsito, ele sentia como se houvesse uma força interior dizendo: você carrega Cristo Eucarístico em sua alma. Comporte-se de acordo. Estes 3 erros, sacramentais sem graça, negligência da confissão, mau entendimento eucarístico, formam o que Padre Pio chamava de a tríade da vulnerabilidade espiritual. E o que torna isso tão perigoso é que são erros cometidos por pessoas sinceras, por católicos devotos que genuinamente desejam servir a Deus. Mas aqui está a verdade gloriosa que emerge das revelações de Padre Pio. Uma vez que você compreende esses erros, uma vez que implementa as soluções que ele prescreveu, sua proteção espiritual aumenta exponencialmente. A graça santificante estabilizada pela confissão regular, fortalecida pela Eucaristia recebida dignamente, armada com sacramentais agora eficazes. Isso cria o que os santos chamavam de estado de vigilância armada. Você não está mais vulnerável aos ataques espirituais comuns. Sua alma desenvolve, por assim dizer, um sistema imunológico robusto contra o pecado. As tentações que antes o derrubavam agora encontram resistência fortificada. E quando finalmente chegar aquele momento inevitável do julgamento divino, sua alma não aparecerá tremendo e manchada, mas revestida da proteção que vem da preparação autêntica. Mas entender a revelação é uma coisa. Implementá-la de forma prática, consistente e transformadora, isso é outra coisa completamente diferente. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas tropeça. Elas ouvem estas verdades, sentem-se inspiradas, mas depois voltam para casa e a rotina antiga reassume o controle. A inspiração evapora. A urgência desaparece. Padre Pio sabia disso. E por isso, ele não ofereceu apenas conhecimento teórico sobre proteção espiritual. Ele desenvolveu, através de décadas orientando almas, uma sequência prática específica, uma rotina espiritual que qualquer pessoa pode implementar imediatamente para ativar esta proteção divina em suas vidas.
E essa sequência ritualística específica, esse protocolo de transformação que ele ensinou aos seus filhos espirituais mais próximos, é o que falta para completar sua compreensão de toda esta revelação extraordinária. Aqui está exatamente o que Padre Pio ensinou para a proteção da alma, baseado naquela revelação devastadora que ele testemunhou. Lembre-se do terceiro insight que compartilhei, aquele sobre preparação sendo tudo. Agora você vai entender por que ele insistia tanto nisso. Porque o que ele viu não era apenas um aviso. Era um manual de sobrevivência espiritual. E esse manual consiste em 5 passos. 5 ações em ordem precisa que transformam sua alma de vulnerável a protegida, disposta a fortificada, de despreparada a pronta para enfrentar o julgamento divino. Padre Pio não deixou isso vago. Ele não disse apenas reze mais ou seja melhor. Não. Ele deu instruções específicas, práticas, testadas por ele mesmo durante décadas de batalha espiritual. E cada passo tem uma razão. Cada passo está conectado àquilo que ele viu naquela noite aterradora. Então pegue papel e caneta, porque o que vou compartilhar agora não é teoria, é o protocolo exato que santos usaram para proteger suas almas. O primeiro passo é a confissão sacramental preparada adequadamente. Isso vem primeiro por uma razão crucial ligada diretamente à visão. Padre Pio viu que muitas almas chegavam ao julgamento ainda carregando pecados que elas achavam que tinham sido perdoados, mas não haviam. Sabe por quê? Porque a confissão delas foi superficial, apressada, sem verdadeiro arrependimento. O erro comum que você precisa evitar é este: confessar pecados com a boca enquanto seu coração ainda os justifica. Sim, eu fiz isso, mas... Não, esse mas invalida tudo. Padre Pio era implacável sobre isso. Ele dizia: uma confissão sem contrição verdadeira é pior do que nenhuma confissão, porque você adiciona sacrilégio aos seus pecados. Então aqui está o que você vai fazer. Antes de ir ao confessionário, você vai dedicar pelo menos 30 minutos ao exame de consciência estruturado. Não é tentar lembrar seus pecados. É sistematicamente revisar sua vida à luz dos 10 mandamentos e dos 7 pecados capitais. Escreva-os. Seja específico. Falei mal do meu vizinho 3 vezes esta semana. É melhor que às vezes falo mal dos outros. Então, e isso é crítico, você vai cultivar o que Padre Pio chamava de dor verdadeira. Não remorso por ser pego, não medo do inferno, mas genuína tristeza por ter ofendido a Deus que te ama. Padre Pio costumava chorar durante suas próprias confissões, mesmo quando seus pecados eram mínimos. Por quê? Porque ele entendia a gravidade de cada ofensa contra o amor infinito. Uma mulher chamada Teresa documentou sua transformação após aplicar exatamente isso. Ela tinha se confessado mensalmente durante anos, mas sempre saía sentindo nada, vazia, até que um dia aplicou o método de Padre Pio: exame detalhado, contrição profunda, confissão específica. Ela disse: pela primeira vez em 10 anos, senti o peso sendo realmente tirado. Senti que Deus me tocou. E minha vida mudou naquela semana, de maneiras que eu nem consigo explicar. O segundo passo é a recepção da Eucaristia em estado de graça. E aqui está porque isso vem imediatamente após a confissão. Padre Pio viu o poder protetor da Sagrada Comunhão. Ele literalmente testemunhou como almas que recebiam Cristo dignamente carregavam uma luz, uma fortaleza que as outras não tinham. Mas atenção, e isso é absolutamente crucial, você deve estar em estado de graça. Se você tem pecado mortal consciente não confessado, receber a Eucaristia não te protege, te condena. São Paulo é claro: quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação. Então a ordem é essa: confissão primeiro, Eucaristia depois, sempre, sem exceção. E quando você recebe, a disposição espiritual importa tanto quanto o estado de graça. Não é apenas mais um domingo. É o próprio Cristo entrando em você, corpo, sangue, alma e divindade. Padre Pio passava horas em preparação antes da missa e horas em ação de graças depois. Ele dizia: se as pessoas realmente entendessem o que acontece na Eucaristia,
precisariam de soldados para controlar as multidões nas igrejas. Um sacerdote beneditino documentou o seguinte: durante anos ele celebrava missa diariamente, mas mecanicamente, rotina, até que leu sobre a devoção eucarística de Padre Pio e decidiu implementar apenas 15 minutos de preparação antes da missa e 15 minutos de gratidão depois. Em 3 meses, ele relatou: minha vida espiritual foi completamente transformada. Tentações que me atormentavam durante anos simplesmente desapareceram. Sinto que há uma fortaleza em mim que nunca tive antes. Isso é o poder protetor da Eucaristia, recebida com devoção adequada. O terceiro passo é a consagração sacramental: crucifixo abençoado, medalha de São Bento, água benta. E aqui está a conexão com o julgamento divino que Padre Pio viu. Esses objetos não são amuletos mágicos, mas quando abençoados pela Igreja e usados com fé, eles carregam proteção espiritual real. Proteção contra influências demoníacas, proteção contra tentações específicas, proteção na hora da morte. Padre Pio teve um crucifixo abençoado consigo durante toda a sua vida. Ele o usava para abençoar pessoas, exorcizar lugares, defender-se de ataques espirituais documentados. Existem registros de demônios fugindo apenas da presença desse crucifixo. Por quê? Porque representava não apenas Cristo, mas Cristo unido à fé e autoridade da Igreja. Então, aqui está o que você vai fazer. Adquira um crucifixo, uma medalha de São Bento ou mantenha água benta em casa. Leve-os a um sacerdote para a bênção formal. Não apenas a aspersão rápida. Peça a bênção completa com exorcismo menor contra influências malignas. E então use-os. Crucifixo acima da porta do quarto. Medalha usada diariamente. Água benta ao acordar e antes de dormir, fazendo o sinal da cruz e pedindo proteção divina. Padre Pio ensinava que isso estabelece perímetro espiritual ao redor de sua vida. Um exemplo documentado: uma família estava sendo atormentada por perturbações noturnas inexplicáveis. Objetos se movendo, barulhos, sensação de presença opressiva. Procuraram Padre Pio. Ele deu-lhes água benta, que ele mesmo havia abençoado, e instruiu-os a aspergir a casa inteira enquanto rezavam o credo. Naquela mesma noite, as perturbações cessaram completamente e nunca mais retornaram. Isso é proteção sacramental real, não superstição. Poder espiritual autêntico reconhecido pela Igreja há 2000 anos. O quarto passo é a oração diária de proteção. E Padre Pio tinha uma recomendação específica que ele dava a quase todos que buscavam orientação espiritual: a oração a São Miguel Arcanjo. Você conhece aquela que começa: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate? Essa. Por que essa oração? Porque São Miguel é o príncipe dos exércitos celestiais, o protetor contra Satanás e todos os espíritos malignos. E Padre Pio viu, na sua visão do julgamento, o papel que os anjos desempenhavam na defesa ou acusação das almas. Sua rotina de proteção deve incluir essa oração pela manhã, estabelecendo armadura espiritual para o dia. E à noite, antes de dormir, quando você está mais vulnerável a ataques durante o sono. Padre Pio também recomendava fortemente a integração com a prática do terço. Ele dizia: o rosário é a arma, a oração a São Miguel é o escudo. E aqui está algo que poucos sabem. Padre Pio personalizava a orientação. Para pessoas enfrentando tentações específicas, ele recomendava orações específicas aos santos patronos daquela batalha. Lutando com impureza? São José. Com raiva? São Francisco. Com dúvidas de fé? Santo Tomás de Aquino. Um homem chamado Giovanni testemunhou o seguinte: ele lutava contra vícios há 20 anos. Tentou tudo: terapia, grupos de apoio, força de vontade. Nada funcionava por mais de algumas semanas. Então, ele visitou o Padre Pio, que lhe deu conselhos simples. Reze a São Miguel toda manhã, pedindo proteção específica contra sua tentação. Faça isso com fé por 40 dias sem falhar. Giovanni fez.
No 40º dia, ele relatou que o poder do vício sobre ele foi quebrado. Não desapareceu completamente, mas perdeu aquela força esmagadora que o dominava. 15 anos depois, ele ainda estava livre. Isso é o poder da oração de proteção disciplinada e específica. E agora o 5º e último passo: vigilância contínua. Porque aqui está a verdade que Padre Pio martelava incessantemente. Proteção espiritual não é evento único, é estilo de vida. É compromisso mantido mês após mês, ano após ano, até a morte. Isso significa confissão mensal no mínimo, semanal, se possível. Padre Pio confessava-se diariamente. Ele que teve as chagas de Cristo, que operava milagres, que via anjos, ele se confessava todo santo dia. Se ele precisava, quanto mais nós. Significa a recepção frequente da Eucaristia, não apenas domingo. Padre Pio recomendava a missa diária para quem pudesse. Se não puder, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Cada comunhão é fortaleza renovada. Cada missa é graça derramada sobre sua alma. Significa exame de consciência diário. Todo dia à noite, antes de dormir, revisar. Onde pequei hoje? Onde poderia ter amado mais? Onde falhei em ser santo? Então, contrição, propósito de emenda, confiança na misericórdia. Isso significa integração de tudo isso em ritmo sustentável. Porque Padre Pio era realista. Ele sabia que a maioria das pessoas não podia passar 4 horas diárias em oração como ele. Então ele dizia: faça o que puder com fidelidade. 15 minutos diários feitos fielmente por 10 anos valem mais que 5 horas, feitas uma vez e depois abandonadas. A promessa é esta: sua proteção espiritual é assegurada não por perfeição, mas por perseverança. Não por nunca cair, mas por sempre se levantar. Não por ser santo imediatamente, mas por escolher a santidade diariamente. Uma religiosa chamada Irmã Maria Celeste praticou esse protocolo exato durante 50 anos. Confissão mensal, Eucaristia diária quando possível, sacramentais usados com fé, oração de proteção matinal e noturna, exame diário de consciência. Quando ela estava morrendo aos 89 anos, os que a acompanhavam relataram que seu rosto brilhava. Literalmente emanava luz suave. E suas últimas palavras foram: não tenho medo, estou preparada. Passei a vida me preparando para este momento. Ela enfrentou o julgamento sem terror. Por quê? Porque viveu exatamente o que Padre Pio ensinou. E agora você tem o mesmo protocolo, as mesmas instruções que santos seguiram, o mesmo caminho que leva de alma vulnerável a alma protegida e preparada. O que Padre Pio viu naquela noite não foi apenas revelação aterradora sobre o julgamento divino. Foi instrução misericordiosa sobre como sobreviver a ele, sobre como se apresentar diante de Deus, não em pânico e desespero, mas em confiança humilde e esperança fundamentada. Lembra da mulher no começo? Aquela que Padre Pio viu sendo condenada e que o assombrou por dias? Ele não compartilhou essa visão apenas para assustar. Ele compartilhou para salvar, para despertar almas adormecidas, para gritar através das décadas: acordem, preparem-se, o julgamento é real, mas a proteção também é. Você agora sabe o que fazer. Você tem os 5 passos, você entende a ordem. Você viu os testemunhos de transformação real. Agora é sua escolha, sua alma, sua eternidade. Então não espere. Não diga: vou começar na próxima semana ou quando tiver mais tempo. Comece hoje. Comece esta noite. Agende sua confissão esta semana, não o mês que vem, esta semana. Adquira seu crucifixo ou medalha de São Miguel amanhã. Reze a oração de proteção antes de dormir hoje. Porque cada dia que passa sem essa proteção é dia de vulnerabilidade desnecessária. E você não sabe, nenhum de nós sabe, quando será chamado ao julgamento. Padre Pio viveu até os 81 anos. Ele teve décadas para se preparar, mas ele se preparava como se fosse morrer amanhã, todos os dias, por 81 anos. E quando finalmente foi chamado em 23 de setembro de 1968, ele estava pronto, completamente pronto. Você quer estar pronto? Então implemente esses 5 passos. Não todos de uma vez se for demais, mas comece hoje.
E me diga nos comentários qual desses passos ressoou mais profundamente com você. Qual você vai implementar primeiro? Porque eu quero saber, quero acompanhar sua jornada, quero celebrar sua transformação. E se este vídeo te impactou, se você sentiu que foi feito exatamente para você neste momento da sua vida, inscreva-se no canal, porque tem muito mais vindo. Mais ensinamentos de Padre Pio, mais revelações dos santos, mais verdades que a Igreja guardou durante séculos e que precisam ser compartilhadas. Mas principalmente compartilhe isso. Compartilhe com alguém que você ama e que está despreparado. Porque a maior caridade que você pode fazer por alguém não é dar dinheiro ou tempo. É ajudar a salvar sua alma eterna. Este é o caminho que santos percorreram. Este é o protocolo que funciona. Esta é a proteção que Deus oferece através da sua igreja. Agora é sua vez de caminhar nele. Que Padre Pio interceda por você. Que São Miguel te defenda. Que a Virgem Maria te proteja. E que você se apresente diante de Deus no momento do seu julgamento, não em terror, mas em paz, preparado, protegido, pronto para a eternidade que Cristo conquistou para você. Vá agora, comece agora. Sua alma depende disso. Eu te vejo no próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios que Padre Pio revelou ao mundo. Até lá, fique em graça, fique protegido. Fique preparado.